E olha só, Kevin Spacey, rapaz. Lembra do Kevin Spacey? O Kevin Spacey que foi acusado de atormentar, de assédio sexual de alguns jovens lá para trás, faz um tempo já. E os jovens que agora são adultos acusaram ele. Ele foi um dos primeiros caras que tomou uma lambada da tal da cultura do cancelamento. Podemos falar de cultura do cancelamento, hein? E o Kevin Spacey tomou, acho que foi uma... Ah, não, o Harvey Einstein, acho que foi mais, né? Porque o negócio dele foi provado, ele foi acusado, tal, foi preso e tal. O Kevin Spacey, ele foi inocentado das acusações de assédio sexual, embora seja realmente um devasso, ele mesmo ele me admitiu, mas tudo que ele fez de doideira foi consentido. E agora ele faz a primeira aparição pública. Kevin Spacey faz a primeira performance pública desde julgamento por assédio sexual. O ator participou de evento que abordou a cultura do cancelamento na Universidade de Oxford. Ih, rapaz, o Kevin Spacey tá voltando, hein? Tá voltando. Aqui, ó. Kevin Spacey fez a primeira aparição pública desde a absolvição do julgamento envolvendo acusações de abuso sexual, ocorrido em julho no Reino Unido. O ator interpretou na noite de segunda-feira, 16, uma cena da ópera Tibão de Atenas, de William Shakespeare, para abordar a cultura do cancelamento num evento na Universidade de Oxford. Spacey apareceu no palco de surpresa, ao ser chamado pelo jornalista Douglas Murray, que organiza um evento em homenagem ao falecido filósofo inglês Roger Scruton. Em uma era de cancelamento e exclusão, abre aspas, esquecemos que por vezes não podemos continuar assim, e já estivemos aqui antes. Sabemos disso porque os nossos maiores escritores e artistas abordaram essa questão nos próprios tempos, disse Murray. Em seguida, o organizador introduziu a performance de Spacey, contextualizando que a cena trataria de um personagem que passa por momentos difíceis e quando isso acontece, as pessoas o abandonam. A partir disso, o ator preferiu o monólogo, abrindo o caminho pelo público antes de gritar a frase final: "Eu estou farto desse mundo falso e não vou amá-lo." Após a conclusão, Spacey foi aplaudido de pé pela plateia presente. A recepção aconteceu dias depois de que um cinema em Londres decidiu realizar a estreia do filme Control, quando soube da participação do autor. Desistiu de realizar a estreia do filme Control quando soube da participação do ator. Ele não aparece pessoalmente no longa, mas dá voz a um dos personagens. Então só da voz dele já cancelaram o filme dele. O cara tá... Em julho desse ano, o ator passou por um julgamento no qual foi considerado inocente por crimes sexuais. Spacey respondia por 9 acusações realizadas por 4 homens, que incluíam agressão sexual, atentado ao pudor e estupro. Em setembro, o artista voltou a ser processado após uma nova denúncia de assédio de um massagista em Nova York. Apesar das decisões judiciais, até o momento, Spacey não retornou às produções cinematográficas e teatrais. É uma baita de uma questão complicada pra caramba, né? O Kevin Spacey é um ator excepcional, talentosíssimo, isso é inegável, mas que é um devasso, é um tarado. Aí ele tem essas acusações de ele abusar de menores de idade, de atores iniciantes, nas festas que ele dava, festas glamourosas e onde rolava de tudo, né? E ele foi inocentado da maioria das acusações. Parece que os caras que foram lá na festa dele, transaram com ele, ficaram com ele, é porque quiseram. Pelo menos isso aí é o que foi decidido no julgamento. Então o cara tá tentando... Vilar Diego mandou um sub. Olha o sub aí. Vila Diego, muito obrigado, Vila Diego. Não vai ver propaganda hoje.
Então, cara, a questão do Kevin Spacey, ele pegou o auge, essa onda alta do que se chamou de cultura de cancelamento, né? Ele foi bem afetado, a carreira dele foi destruída. E é um cara que nunca foi afetado. O Weinstein ainda foi condenado por assédio sexual e está preso, ou estava preso, sei lá. O caso do Kevin Spacey fica só na acusação, ainda não teve nenhuma condenação oficial contra ele. Então a carreira do cara foi destruída por ele, né, ser tarado. Enquanto não houver nenhuma condenação, né, a princípio, que a gente considera aqui pessoas normais, de que a pessoa só é culpada quando é condenada, a princípio o Kevin Spacey pra mim é só um taradão. E que essas acusações aí de é um tarado, é um estuprador, parece que não rolou, parece que é gente que queria subir na carreira e queria subir nele pra subir na carreira. Ao que tá aparecendo foi isso, só que ele pegou esse turbilhão que foi o Me Too, que foi o cultura do cancelamento, o cara se fudeu. A carreira dele foi pro saco. E ele fez a primeira aparição pública aqui. Eu acho que dá até pra gente dar uma olhada aqui na apresentação dele. Espero que o YouTube me perdoe por reproduzir. Olha lá, olha que ele foi chamado. Why dost thou seek me out? Ignorado. Why dost thou seek me out? Quando foi acusado de algo terrível. Thou art a fool, whom fortune's tender arm with favor never clasped, but bred a dog. É um ator incrível, né? A mangy dog. Você Hadst thou, like us, from our first swath, proceeded in the sweet degrees that this brief world affords, to such as may the passive drugs of it freely commend, thou wouldst have plunged thyself in general riot, melted down thy youth in different beds of lust, and never learned the icy precepts of respect, but followed the sugared game before thee. But myself, who had the world as my confectionery, the world, the mouths, the tongues, the eyes, and the hearts of men, at duty more than I could frame employment, that numberless upon me stuck as the leaves do on the oak, and have with one winter's brush fallen from their boughs. É ator excepcional, um cara incrível, mas que foi tomado por essas acusações, ainda sem condenação. Ele foi inocentado de todas as acusações, então até o momento eu o considero not guilty, né? Embora seja bem claro que é um taradão, mas é um atorzão também. Mas tá aí Kevin Spacey de volta aos palcos, pelo menos um pequeno palco, um palco onde rolou um debate sobre cultura do cancelamento, e ele como um personagem ícone da cultura do cancelamento, por assim dizer, aqui voltando aos palcos, fazendo um monólogo de Shakespeare bastante efusivo, porque é a história dele, né? De certa maneira. Então,